Ser um imitador de Cristo. O que é ser um imitador de Cristo? Muitos irmãos sinceros, eles chegam com essas dúvidas, com esses questionamentos. Eles querem imitar Jesus, né? Nós queremos ser imitador de Cristo. Como? O que temos que fazer? Outros dizem nós temos que ser imitadores de Paulo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a acompanhar os vídeos se inscrevendo no canal, deixando seu like e também deixando um comentário. Deixe o seu comentário para nos ajudar esse vídeo aí, o YouTube recomendar ele para outras pessoas. Então é muito importante a sua interação aqui neste vídeo, tá? Então se inscreva, curte, comente, compartilhe com seus amigos se você gostar do ensino desse vídeo. Nós vamos ler aqui um dos versículos principais onde é usado esse texto. Tá? Então nós vamos ler aqui esse texto que ele está em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Paulo dizendo o seguinte, ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá? Então é uma carta aos Coríntios, a Corinto, né? A igreja aos Coríntios, né? A carta aos Coríntios. Nós estamos vendo aqui Paulo dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. É claro que aqui está o versículo isolado. E esse é o grande problema. Nós pegamos um versículo isolado e dizemos, poxa, nós temos que imitar agora, e as pessoas querem imitar tudo o que Paulo fez, tudo o que Jesus fez. E afinal de contas, Paulo diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, levo isso realmente, como se diz, ao pé da letra, né, sem olhar o contexto. Bom, se nós vamos imitar Paulo, então nós vamos ter que observar o capítulo 11 inteiro e praticar e ensinar os costumes que Paulo ensinava no capítulo 11. Tá? Algumas coisas que ele ensinava no capítulo 11, né, diz assim, o versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta razão, e aí vem ele falando outras coisas. O versículo 4, que é alguns versículos anteriores, né, ele diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a estivesse rapada. Então, esses costumes e tradições, porque no versículo 2 ele fala sobre as tradições. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, Paulo, ele está falando aqui no contexto do capítulo 10, ainda, né? O contexto é o capítulo 10. Tá? E também agora ele começa falando das tradições, que eles fizeram o que Paulo deixou para eles fazerem. Então, se nós vamos imitar Paulo em tudo que as pessoas ensinam que nós temos que imitar, então nós vamos ter que observar esse capítulo 11. Mas, na verdade, esse capítulo 11 é para a igreja de Corinto. Tá? Então, se você quer imitar realmente Paulo, em 1 Coríntios 7:1, ele diz assim, Paulo disse que não é bom que o homem toque mulher. Vamos ler isso? 1 Coríntios, capítulo 7, olha só o que diz. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, perdão, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram,
é bom que o homem não toque em mulher. Então, para Paulo era bom que o homem não tocasse em mulher, né? Sobre os assuntos que eles estavam tratando, para ele era bom que o homem não tocasse em mulher. O versículo 2 diz, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, para você que é casado e quer imitar Paulo, para Paulo era bom que o homem não tocasse em mulher. Tá? Então, não há como nós imitarmos Paulo ao pé da letra, porque Paulo estava dando doutrinações para essa igreja, e assim como para outras também. Então não é esse o sentido de imitar Paulo e de imitar Cristo. Tá? O que, que nós podemos ver sobre ser um imitador de Cristo? Bom, muitas pessoas olham para os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e elas se baseiam nisso para dizer que nós temos que imitar a Cristo. Bom, antes da cruz, Jesus estava cumprindo a lei. Então, quer dizer que nós, sendo imitador de Jesus, segundo algumas pessoas, nós vamos ter que observar a lei. Jesus foi apresentado ao templo, Jesus usava roupa, né, de judeus, e sobre essa apresentação ao templo é a base que muitos usam para a chamada consagração de crianças, né? Eu tenho um artigo que nós falamos sobre isso, e eu vou deixar aqui na descrição para você ler o artigo sobre apresentação e consagração de crianças, tá bom? Então, eu não posso imitar a Cristo em muitas coisas antes da cruz. Não há como ser imitador de Cristo em tudo antes da cruz, porque ele estava cumprindo a lei, né? Outras pessoas, elas dizem, né, falam, ensinam para novos irmãos, irmãos que estão conhecendo o Evangelho, dizem, nós temos que ser imitador de Cristo, ser imitador de Paulo, né? Nós não podemos imitar o mundo, temos que ser diferentes, mas a pergunta é, diferentes como? O que é imitar o mundo e imitar a Cristo? Bom, imitar o mundo, né, seria o correto de nós pensarmos, é a incredulidade. Não é a roupa ou o cabelo, não tem nada a ver com isso. Até porque Paulo ele nos ensina o quê? O que convém e o que não convém. Tá? Então, não é isso ser imitador de Cristo. Não é você ficar observando como Jesus era antes da cruz, tudo o que ele fazia. Não é você olhar todos os ensinamentos de Paulo, que eram ensinamentos específicos para uma localidade, e você querer aplicar agora em você. Então não é isso ser imitador de Cristo e ser imitador de Paulo, né? Não há como você imitar em todo o seu contexto. Então qual é o contexto de sede meus imitadores? Tá? Antes de eu falar desse contexto, eu quero ler aqui mais um texto. Olha só, para mostrar para você como nós não ficamos observando Jesus antes da cruz para imitá-lo, né, em tudo. Olha só o que diz 2 Coríntios 5, 15 e 16, eu quero ler com vocês. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Bom, então aqui me dá uma luz sobre isso, né? Ele morreu para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, viver para Deus, viver para Cristo. Tá? De modo que, aí ele mostra como é isso, qual o sentido. Ele diz de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então, imitar a Cristo, imitar a Paulo, não tem a ver com os costumes humanos. Não tem a ver com os costumes, com as liturgias, com as regras humanas. Né? A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Então, consideramos antes a Cristo dessa forma. É uma carta aos Coríntios, tá? Segunda carta aos Coríntios.
agora já não consideramos assim. Quer dizer, já não consideramos mais Cristo do ponto de vista humano. Agora já não consideramos assim. Tá? De novo, tá? Ele diz, de modo que... Por que ele está falando de modo que? Tá? Porque antes ele falou, aquele que morreu e ressuscitou. Estamos vivendo para ele. De modo que agora, de agora em diante, quer dizer, após a cruz, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Mas ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Tá? Por quê? Antes, né? Ele está falando agora de agora em diante. Então, agora já não consideramos mais. Não consideramos mais Cristo do ponto de vista humano. Então não há como ser uma imitação apenas de tudo que Jesus fez. Mas então quer dizer que nós não temos que amar como Cristo amou? Sim, mas isso não é uma lei para uma localidade, não nós não estamos fazendo isso porque há uma lei, mas porque Cristo está habitando em nós. Então esse imitar a Cristo não tem a ver com o que ele fazia debaixo da lei, e nem com o que Paulo fazia para algumas localidades. Esse imitar a Cristo é realmente você deixar Cristo viver em você. Olha só ainda o que eu quero compartilhar com vocês. O contexto do capítulo que ele diz, sede meus imitadores. Qual é o contexto? Bom, você vai ler, eu não vou ler tudo aqui, é óbvio. Tá? Então o contexto mostra a nossa liberdade em Cristo. Tá? Resumindo, né, mostra a nossa liberdade em Cristo. É o que convém, o que não convém. Tá? Mas esse o que convém, o que não convém, não é que seja pecado ou que não é pecado, é o que convém para aquele que é nascido de novo e o que convém para aquele que não é nascido, o que não convém para aquilo que é nascido de novo. Tá? Então o que convém, o que não convém para aquele que agora tem uma vida em Cristo. Como ele está expressando essa vida, né? Como ele está expressando essa natureza. Entre outros assuntos que diz ali, resumindo, a liberdade que andamos agora em Cristo. Esse é o contexto. Então, mais uma vez, não é do ponto de vista humano, mas da obra de Cristo. É do ponto de vista da obra de Cristo. Tá? E o contexto de Efésios, porque Efésios diz o seguinte, olha o que diz Efésios 5:1, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados, para mim ser imitador de Deus como filho amado, alguém pode dizer assim, mas isso é muito difícil, como que eu vou imitar a Deus? Aí é que está o contexto de Efésios, né, que você vai ler ali, o contexto de Efésios. Nós lemos o capítulo 5, tá, e o versículo 1, né, 5:1. Tá? Então o contexto desse capítulo, ele está falando o quê? Da nossa nova natureza. Ele está falando de fé, ele fala de ministério, ele fala da nova criatura, ele está falando da nossa nova natureza. Então, ser de imitadores de Deus, é você sim, vou dizer de uma forma mais fácil para você entender, é focar em quem você é agora em Cristo. Isso é você imitar a Deus, é você olhar para a sua nova natureza. Isso é imitar a Cristo. Então, repetindo mais uma vez, não tem a ver com o que Jesus fazia tudo antes da cruz, a não ser que as coisas que ele fazia antes da cruz têm a ver com a nova natureza. Tá? Que não são coisas que estão debaixo da lei. Tá? Mas coisas que servem para nós na nova aliança. Essas coisas sim. Nós imitamos a Cristo, mas isso é natural. É natural. Não imitamos Paulo com os ensinos dele para as localidades, igrejas locais que serviam para aquele local. Isso também nós não imitamos. Tá? E para encerrar, eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses. Você vê que em Coríntios, Paulo diz, sede meus imitadores. Agora aqui em 1 Tessalonicenses 1:6, ele diz assim, de fato,
vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Você está vendo que não é do ponto de vista humano que eles imitaram a Deus, né? Imitaram a eles, né? Nossos imitadores e do Senhor. Você está vendo que não é do ponto de vista humano, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, algo que provém do Espírito, que vem de Deus e está em nós. Então, imitar a Cristo, ser um imitador de Cristo, é sim você deixar viver essa nova natureza, né? Você andar nessa nova natureza. Imitar a Cristo é você realmente estar vivendo debaixo da graça de Deus. Se estamos unidos com Cristo, tá? Como que nós imitamos a Cristo? A palavra de Deus diz que nós estamos unidos com Cristo. Tá? Então, como que é isso? É você viver essa nova natureza. Não se colocar debaixo da lei, não ficar sofrendo debaixo de mandamentos e regras humanas, né, regras religiosas humanas, que mais atrapalham a sua fé do que edificam. Isso é andar, imitar a Cristo, é viver Cristo. Tá? Então, imitar a Cristo é viver Cristo, deixar Cristo viver em você e através de você. Provavelmente esse é o vídeo 1, daqui a algum tempo nós vamos fazer o vídeo 2 sobre isso, mas se você gostou do vídeo, gostaria que você deixasse um comentário aqui, compartilhasse com um amigo e se inscrevesse no canal, e até o próximo vídeo.